Eu fiz essa pergunta no domingo. Quando tem essa situação como Moçambique, como nós também em Angola, aconteceu em 2022, a UNITA não fez nada. Então, assim que é domingo, diz que para fazer essa manifestação toda, o, o povo tem que se preparar e também tem que ser uma programação. Por exemplo, Venâncio que está fazendo etapa, bater panela, o povo tem que ir na rua. Aquilo é um programa que fez. Então, nós também, em Angola, a oposição tem que se preparar já para 2027. Tem que ter já um programa e também tem que, tem que ter programa e também tem que ter uma estratégia para essas coisas. Por exemplo, domingo está a dar uma lição a todo político. Também nós que não somos políticos, estamos a aprender no domingo. Manuel, também quer dizer o convidado Domingos da Cruz, que não é porque angolanos não somos humildes. Angolano, não somos unidos. Humildade temos, mas não somos unidos. Não é com o povo moçambicano. Um decidiu assim, todos vão fazer uma coisa. Angolano não, tem a traição. Tipo bufo no tempo colonial. Você está a pensar que o outro está na tua parte, afinal é um bufo, um espião. Temos que acabar com isso, ser bufo. A união faz força. Agora estamos a ver o exemplo de moçambicano. A união faz força. Se nós continuarmos sempre como o PID no tempo do colono, acabou, nunca vamos ser libertados nesse ditadores. Temos que ser unidos. Deixamos de ser bufo. Só isso que há a dizer. Ok, é tudo. Domingos, tem a palavra. Obrigado mais uma vez pela paciência da nossa mana ter voltado. Sabe, eu notei um detalhe. Todas as chamadas que recebemos foram a partir de pontos diferentes que não é Angola. Isso também preocupa-me, mas de qualquer modo revela um pouco a nossa situação. Temos muitos problemas. Será que a falta de acesso à internet, situação de miséria? A Mana falava sobre a necessidade de preparar-nos e sim, é necessário que haja essa preparação, e essa preparação deve ser com a devida, claro, a devida antecedência. Mas a luta não violenta, o desafio político para libertarmos de uma ditadura não depende da realização de um simulacro eleitoral. Ou seja, o nosso para já é um erro planear a transformação a partir do horizonte 2027. Um dos princípios fundamentais da luta não violenta é: você deve partir para o ataque. Os resistentes não violentos que lutam contra a ditadura para que se possa construir uma democracia devem partir para o ataque e não o oposto. Por quê? Porque, e deixa apresentar o que acontece no mundo do futebol, a equipa que está a atacar tem muito mais possibilidade de vencer, e porque desestabiliza o adversário. Quem está a reagir não está preparado para as investidas. E esse é um princípio básico do ponto de vista estratégico. Os grandes estrategistas militares também recomendam o ataque permanente. Existem os chamados recuos estratégicos, recuos táticos, desculpem, que são necessários, mas a vitória requer ataques. E se tu pensas em 2027, estás a agir dentro de um quadro em que quem tem controle da situação é o regime. Quem organiza o simulacro eleitoral? Quem organiza o registro, quem organiza todo o processo é o regime. Significa que tu estás a tentar se submeter
há um jogo em que quem controla as regras é o árbitro, é o dono da bola, é o dono do campo, da baliza e da rede, do line, é o próprio regime. Em que possibilidades, em que condições é que tu consegues te libertar perante uma atuação planeada assim? Não é possível. Tens de partir para o ataque. Partir para o ataque pressupõe a surpresa. E isso é uma recomendação básica dos grandes estrategistas, não é? Nesse sentido, nós não podemos ter o horizonte 2027. 2027 não pode estar na cabeça de quem está a planear a luta por hipótese, a não ser que cheguemos à conclusão que esse é o único momento possível, tendo em conta a nossa realidade para agir. Álvaro, é verdade que estamos a chegar ao fim. Eu gostava de pedir a tua paciência para que me permita só detalhar um bocadinho aquilo que eu me referi. Dizia eu, não quero perder o meu tempo com esse grupo sem dignidade, que vive na base das migalhas da ditadura, beneficiários da ditadura. Eu já disse, não quero perder o meu tempo com esse grupo, mas quero fazer referência, digamos, àquilo que são estudos baseados em casos empíricos, para que as pessoas compreendam. Depois as pessoas são inteligentes o suficiente, poderão estabelecer relação com as mais variadas realidades, incluindo a realidade de Angola. Dizia eu, e citei, gostava só de lembrar o estudo de Michael McFall, Transition from Post-Communism, e o outro é Defeating Dictators, de Valerie Bruns. Esses dois estudos, baseados na realidade da Europa do Leste, explicam claramente quais são as condições necessárias para que possivelmente se possa usar uma simulação eleitoral. O regime pode simular uma eleição tal como faz, os regimes autoritários, queria dizer. E quando é que é possível? Repito, primeiro é preciso que haja unidade entre sociedade civil e outros movimentos que possam existir, instituições, igrejas, que tenham interesse em construir uma democracia. Essa unidade possivelmente com grupos com partidos de oposição, tal como demonstraram os casos de países da Europa do Leste, mas essa oposição tem que ser, ou essas oposições têm que ser patrióticas e honestas. Por quê? Porque se não houver oposições patrióticas e honestas, o que geralmente acontece é que as oposições que estão à espera de benefícios das instituições, que dizem vamos lutar dentro das instituições, geralmente são oposições que estão à espera de benefícios do ponto de vista pecuniário, por exemplo, e por aí além, não é? Dos privilégios que aquilo pode conceder em termos institucionais. E esse tipo de oposição geralmente é capaz de trair a sociedade civil. Por quê? Porque está à espera de outro benefício. A luta não é efetivamente a transição da ditadura para a democracia. E outro risco é oposições que subordinam a sociedade civil aos seus ditames, não é? Corrompem a sociedade civil. E por isso é que a unidade pressupõe que hajam pessoas éticas do outro lado com os quais se pretende unir, no caso, digamos, das oposições. E, por outro lado, os estudos indicam, baseado em factos empíricos, em realidade empírica da Europa do Leste, que as oposições foram capazes, com os grupos unidos da sociedade civil e da igreja por aí além. Deixa lembrar que, por exemplo, a transição como é que se chama o país do Papa João Paulo II? O Vaticano. Polônia. A Polônia. A transição da Polônia da ditadura para a democracia dependeu de um grande, amplo apoio da igreja, não só a igreja local polonesa, mas também o próprio Papa João Paulo II teve uma grande influência nessa luta. Mas imagina se o Papa tivesse a dar apoio, a igreja interna, os movimentos sociais a darem apoio, mas de repente os grupos lá, digamos, políticos dissessem, não, nós vamos entrar para lutar nas instituições. O apoio do Papa não valeria nada, o apoio da sociedade civil, dos movimentos sociais não valeriam nada. É preciso consistência, é preciso manterem uma linha de atuação até
digamos, as últimas consequências. E nesses casos, quando queres usar o simulacro eleitoral para levar o povo à rua e desencadear uma revolução, é necessário também ter uma capacidade de contagem paralela, não é? E essa contagem paralela deve ser precedida de sondagens. O que acontece quando, antes do simulacro eleitoral, tu vais fazendo sondagens e a divulgar os resultados? O povo terá clara consciência de que os resultados estão a dar vitória aos resistentes, aos lutadores pela democracia, e quando o regime começa a divulgar os resultados falsos baseados no simulacro de eleições, isso é um motivo para elevar, desencadear a cólera do povo, mas com esse grupo unido poderão manter então a consistência, digamos, da luta. E é preciso, e aqui iria para o argumento do nosso irmão a partir dos Estados Unidos, onde ele dizia: mas vamos para a rua, vamos dar o assalto final, mas é preciso um grupo, uma liderança que depois assuma o poder. Não se esqueça que as lideranças são construções. Quando tu chegas à conclusão, seja lá em que parte do mundo for, na América Latina, na América do Norte, na Ásia, quando um grupo que parece ter uma liderança, nós percebemos que essa liderança não serve, temos que construir liderança. E essa liderança tem que nascer de baixo, tem que nascer da sociedade civil. Mas é preciso que haja clareza. Por que as pessoas têm medo da ideia de poder, de liderança? Porque não têm plano. Porque não têm plano. A ideia é, nós temos uma liderança, por exemplo, popular, ao nível da sociedade civil, nós, o povo, esqueçam esses grupos que colaboram e que se beneficiam da ditadura, vão para a rua, mas há um plano. Eu já me referi sobre o plano. E o plano estratégico, dizia eu, dentro do plano estratégico tem que prever uma fase de transição. Não é dizer vamos à rua, derrubar o regime para depois chamar um chefe da oposição para ocupar. Isso é completamente contrassenso. Por quê? Porque se nós formos à rua porque queremos uma democracia, significa que, havendo um plano político, filosófico de nação, quer dizer que nós sabemos o que queremos para o país. Não só transformar a cultura política, como temos um plano para a educação, para a saúde, para a cultura, para a investigação científica, para a inteligência artificial, para a robótica, para estradas, para, digamos, direitos sociais de uma forma geral, etc, etc. Então, tu tens que, dentro do plano estratégico, incluir uma fase de transição e, portanto, a liderança que nasce da sociedade civil deve também fazer parte do período de transição, que durará 6 meses ou 7 meses, realizando eleições, e o grupo que vai para a rua não pode cometer o erro que aconteceu no Egito, que foram para a rua e deram poder aos velhos. Você vai para a rua, derruba o regime autoritário e vai também para as eleições, para que o povo decida quem vai governar e quem vai estar na oposição. Mas o grupo que vai para a revolução tem necessariamente de apresentar uma liderança, submeter essa liderança à votação dentro do período de transição e demonstrar ao povo que tem um plano após as eleições para governar o país. É assim. E nesse sentido, já não terás medo nenhum da ideia de, olha, o regime caiu e depois, quem é que será o líder? Quem é que vai governar? Quem é que vai se submeter às eleições? Nós não queremos derrubar o regime para impor um líder no país. Isso seria destruir uma ditadura e construir uma nova ditadura. O que nós queremos é uma democracia, e uma democracia só permitirá governar aqueles que efetivamente ganharem as eleições. E é por isso que nós temos que construir uma liderança de baixo, conduzir um processo de transição, submeter-se ao crivo popular e depois, em função dos resultados, o país seguir o seu curso. É esse o quadro em que nós temos que operar, do ponto de vista, digamos, mental, tendo em conta experiências históricas e adaptar todos os princípios à realidade angolana.